RCV Notícias. E o relógio já marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta sexta-feira. E abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. Farmácias da Praia com nova ruptura de repelentes, 48 horas após serem fornecidas pela Emprofac. Foi o que constatou esta manhã a RCV. À tarde, pode haver. A PICV apresenta queixa contra o ato do Governo e da Proempresa em São Filipe. A Comissão Nacional de Eleições delibera e partidos políticos reagem. O Ministro da Educação assegura que está em articulação com os Ministros das Finanças e da Administração Pública para a resolução do problema dos professores que suspenderam as aulas na Boa Vista. O governo português avança com um acordo para a valorização dos funcionários públicos, propondo um aumento de pouco mais de o equivalente a 6 mil escudos ou num mínimo de 2,1%. Israel volta a criticar o secretário-geral da ONU por não ter demonstrado satisfação pela morte do líder do Hamas. O primeiro-ministro israelita assegura que a guerra ainda não acabou. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. 48 horas depois de receberem os repelentes, em algumas farmácias da Praia já há nova ruptura. Por exemplo, nas farmácias aqui em Achada Santo António, Palmarejo e também Achada São Filipe, os vendedores, a repórter da RCV, disseram que receberam repelentes há 2 dias e que, devido à procura dos mesmos, esta manhã já não havia. Mas asseguram que há garantias da distribuidora de enviar mais repelentes ainda durante o dia de hoje, conforme constatou a Carmelita do Rosário. A semelhança do que fizemos no início desta semana, a RCV percorreu as principais farmácias da cidade da Praia. Pudemos constatar, em conversa com os vendedores, alguns também nem sempre muito simpáticos, talvez porque já estão esgotados desta pergunta: há repelentes ou não há? Na farmácia no bairro de Palmarejo, por exemplo, disseram que até momentos antes de chegarmos à farmácia ainda havia repelente, mas quando lá chegamos já não encontramos. Na farmácia, numa das farmácias na Avenida Cidade de Lisboa, também já não havia repelente e o preço é bem simbólico, ou seja, está quase a 1000 escudos cada frasco de repelente. Anatólio Lima. Passamos logo de seguida para uma das farmácias, no Palmarejo, também a mesma resposta. Não há repelentes porque esgotaram logo assim que recebemos. Talvez agora à tarde vai haver repelente. Na outra farmácia, aqui em Achada de Santo António, a resposta não foi diferente. Não há repelentes neste momento, mas acreditamos que logo à tarde poderemos receber mais um estoque do protetor da picada dos mosquitos. Até por volta do meio-dia, não havia repelente nestas farmácias. A garantia é que, logo mais à tarde, poderá haver repelente caso a empresa distribuidora enviasse mais repelentes durante a tarde de hoje. Anatólio. Obrigado, Carmelita. E a Rádio de Cabo Verde vai continuar a procurar repelentes e assim que encontrar vai informar o amigo ouvinte onde comprar, onde obter o repelente para se proteger então contra a picada dos mosquitos neste período de dengue. O PICV espera que o Governo pare de violar o Código Eleitoral e não mais utilize meios e entidades públicos para influenciar o sentido de voto de eleitores, como vem fazendo, envolvendo beneficiários de apoios sociais do Estado. Esta é a reação do maior partido da oposição à decisão da Comissão Nacional de Eleições de advertir o Centro de Emprego e Formação Profissional da região Fogo e Brava e também a Proempresa sobre a eventual violação do Código Eleitoral relativamente à apresentação pública de propostas do Orçamento de Estado para jovens que pretendiam fazer hoje. Uma decisão que surge da sequência da apresentação à CNE de uma queixa pelo PICV, alegando a participação neste ato de entidades públicas que são também candidatos às autárquicas nas listas do MPD, conforme o Cândido Amorim Fortes. No âmbito do ciclo de conferências de apresentação sectorial do Orçamento de Estado para 2025, o Centro de Emprego e Formação Profissional da região Fogo e Brava e a Proempresa tinham anunciado a realização nesta sexta-feira em São Filipe de uma socialização do documento com o tema Juventude e Oportunidades, em que alegadamente participariam membros da administração pública que são candidatos às autárquicas nas listas do MPD. Na sequência,
O PAICV denunciou à Comissão Nacional de Eleições a violação do Código Eleitoral, consubstanciada no ato, pela utilização de meios do Estado e envolvimento de entidades públicas, incluindo um candidato do MPD às autárquicas e beneficiários de apoios sociais do Estado. Por isso, diz o deputado Fidel de Pina, o PAICV congratula-se com a advertência das entidades organizadoras por parte da CNE face à possível violação do princípio da neutralidade e imparcialidade consagrado no Código Eleitoral. O PAICV congratula esta decisão da CNE, já que tem que tomar todas as medidas para vedar qualquer tipo de comportamento que possa condicionar os eleitores. Porque, imagina, o PAICV saiu do fogo no dia 17 e agora o governo no dia 18, curiosamente, logo depois da nossa visita, aparece na Ilha do Fogo, portanto, com uma conferência sobre CAPLA, Juventude e Oportunidades no contexto do Orçamento de Estado de 2025, cujos oradores são o Dr. Olavo Coelho, vice-primeiro-ministro, o Sr. Carlos Monteiro, que é o Ministro Adjunto para a Juventude e Desporto, e o Sr. Ministro da Educação, o Dr. Amadeu. E justamente, curiosamente, logo depois, o MPD terá a apresentação também das suas listas da candidatura para a Ilha do Fogo dos seus 3 municípios. Portanto, é uma coincidência e nós só temos que congratular com esta decisão do CNE. E o PAICV denuncia que, com a dita socialização do Orçamento do Estado para 2025, o Governo vem promovendo um conjunto de violações aos princípios da neutralidade e imparcialidade a que estão vinculados os titulares de cargos públicos em período pré-eleitoral. Porque o que é que está a acontecer? Para nós é claramente uma violação daquilo que está disposto no artigo 97 do Código Eleitoral, portanto, que fala daquilo que é a neutralidade e imparcialidade das entidades públicas. Porque o Governo anda a promover um conjunto de atividades para socializar o dito orçamento, atividades essas que acontecem em um período pré-eleitoral. Portanto, o Governo anda a montar grandes caravanas para deslocar as ilhas. Nós temos informações que, inclusive, que candidatos, inclusive do MPD, andam a participar dessas atividades. O Governo vai aí, faz novas promessas eleitorais e o mais grave é que são entidades públicas que convocam estes participantes para estarem nessas atividades e muitos destes participantes são participantes até que receberam algum tipo de apoio ou auxílio por parte do Governo e claramente aqui não se está a ter neutralidade e imparcialidade. De referir que, relativamente à queixa apresentada ontem pelo PAICV, os membros da Comissão Nacional de Eleições decidiram também notificar o Centro de Emprego e Formação Profissional da região Fogo e Brava e a Proempresa para susterem a execução da apresentação pública da conferência com o tema Juventude e Oportunidades no contexto do Orçamento do Estado de 2025 até o cabal esclarecimento da natureza do evento e a exercer o contraditório no prazo de 48 horas. E na sequência da queixa do PAICV e da deliberação da Comissão Nacional de Eleições, a Rádio de Cabo Verde ouviu também o presidente da UCID, que diz que o governo quer influenciar os eleitores com diversas manobras e pede maior atenção da Comissão Nacional de Eleições. A socialização da proposta do Orçamento do Estado e a Jornada da Juventude, que o IDJ tem programado para o próximo mês, são alguns exemplos apontados pelo líder da UCID, ouvido pelo Orlando Lima. Uma atitude de desespero e manobra para tentar influenciar os eleitores. É assim que o presidente da UCID caracteriza a socialização da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. João Santos Luís condena também uma jornada da juventude que o IDJ tem programado para os próximos dias. Veja que o Governo, através do IDJ, está também a programar portanto, uma jornada de juventude que irá acontecer, em princípio, agora em finais de outubro, na Somada, exatamente com os mesmos fins. Quer dizer, o Governo não pode, o Governo que está na posse dos recursos, na posse da gestão dos recursos dos contribuintes, não pode estar a tentar encontrar manobras para efetivamente influenciar a direção do voto, portanto, nessas autárquicas. E o Governo está a fazê-lo todos os dias. Esta socialização do Orçamento de Estado, da forma como o Governo vem fazendo através do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, é exatamente isto. São manobras que o Governo está a fazer para, efetivamente, contornar e influenciar, portanto, eleitores nessas autárquicas. João Santos Luís defende que as eleições autárquicas que se avizinham têm de acontecer de forma imparcial, pelo que, no seu entender, o Governo não pode estar a utilizar os recursos do Estado para influenciar
os eleitores. Temos vindo a assistir todas estas manobras e nós consideramos que, de facto, é uma atitude de desespero deste governo, tanto com o intuito de estar a influenciar os eleitores. Mas veja, também em São Vicente, a mesma coisa. Em São Vicente, desde o Festival da Baía das Gatas, o presidente da Câmara de São Vicente fez, não sei, milhares de camisolas escritas com o slogan Baía das Gatas, que tem estado a distribuir ao longo desde o festival até agora, tem estado a distribuir. E nenhuma instituição toma posição sobre isso. Nem a Comissão Nacional de Eleições local e nem nacional. Portanto, nós queremos que essas eleições aconteçam de forma livre, de forma imparcial e não com essas atitudes parciais, com manobras de influenciação de eleitores. Nós queremos que os eleitores votem de forma livre e que escolham o melhor candidato a ser presidente de Câmara no seu concelho. Para o líder da UCIT, só agora a CNE emitiu uma deliberação a chamar a atenção do governo para respeitar o princípio da neutralidade e imparcialidade, porque os partidos políticos levantaram esta questão. E o Partido Popular vê com bons olhos a apresentação da queixa pelo PAICV à Comissão Nacional de Eleições contra a realização de reunião pública promovida pelo Centro de Emprego e Formação Profissional da região Fogo e Brava e pela Proempresa, com a presença de um elemento da lista do MPD para as eleições autárquicas em pleno período pré-eleitoral. No entanto, acreditou o Partido Popular que queixas do tipo não dão em nada, já que mais de 200 queixas relativas a crimes eleitorais se encontram nos cacifres dos tribunais sem desfecho. Mas mesmo assim, o presidente do Partido Popular, Amândio Barbosa Vicente, promete fazer a sua parte, que é manter-se vigilante e apresentar queixas sempre que necessário. A Joana Lopes falou com o dirigente popular. Queixa do maior partido da oposição apontando violação ao princípio da neutralidade e imparcialidade previsto no Código Eleitoral originou uma advertência da Comissão Nacional de Eleições no sentido de se respeitar este princípio. O presidente do Partido Popular, Amândio Barbosa Vicente, é da opinião que o PAICV agiu bem ao se queixar, já que o princípio da imparcialidade das instituições públicas ainda é um desafio em Cabo Verde. Essa queixa, se for feita, tem toda a razão de ser, porque a neutralidade das entidades públicas em Cabo Verde é uma questão ainda por alcançar, é um grande desafio em Cabo Verde, a começar pela partidarização da administração pública. Se você tiver uma administração pública totalmente partidarizada, dificilmente você terá entidades públicas a agir com neutralidade, com imparcialidade. O dirigente partidário promete ficar atento e continuar a se queixar sempre que necessário, mas acredita que nada vai mudar devido à alegada partidarização dos tribunais. Nós estamos atentos, mas é só ver as denúncias nós não podemos esconder as coisas. É ver as denúncias que foram feitas anteriormente. Estão no cacifo do tribunal. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, mais de 200 denúncias foram apresentadas ao tribunal. Denúncias que configuraram como sendo crimes eleitorais. Estão nos arquivos dos tribunais a mofar. Portanto, enquanto tivermos um tribunal, uma justiça partidarizada, nada podemos fazer. Amândio Barbosa Vicente lembra que em caso de violação do princípio da imparcialidade e da neutralidade em período pré e ou eleitoral, quem perde é sempre o cidadão e a própria democracia. E a Rádio de Cabo Verde tentou ao longo desta manhã ouvir os demais partidos com e sem assento parlamentar, mas sem sucesso. E a Comissão Nacional de Eleições poderá estar a abrir um precedente grave ao advertir o governo a não realizar atos que configurem violação da lei eleitoral quando o país já está em plena pré-campanha para as autárquicas de dezembro. A opinião é de António Lugiar Correia e surge depois de o PAICV ter se queixado ao órgão da administração eleitoral de que o governo estaria a instrumentalizar as instituições do Estado para fins eleitorais. Para o comentador, a Comissão Nacional de Eleições não pode se pronunciar sobre atos antes deles acontecerem. Eu acho que aqui não terá a andar muito bem,
porque dá espaço, deixa acontecer o evento, você vai julgar. Se houve violação das normas, aplica a sanção que está combinada na lei. Porque agora abriu um precedente terrível. Qualquer um que queira bloquear uma ação de um indivíduo, de uma sociedade ou de um governo local ou nacional, pode bloqueá-lo com recurso a este expediente. Eu suspeito que o que vão fazer no município tal vai ser para apoiar o candidato tal. E aí é que suspende para investigar mais 48 horas e quebra completamente a agenda, por exemplo, neste caso do governo. Eu acho que não faz sentido. O governo não pode deixar de realizar as suas atividades só porque há eleições autárquicas em dezembro, considera António Ligeiro Correia, advertindo, contudo, que a violação da lei deve ser sancionada. Doa a quem doer. O governo tem noção do que é permitido e do que não é permitido. E se avança contra as proibições, deve ter uma sanção que deve estar combinada na lei, que deve ser aplicada, doa quem doer. Porque em não se aplicando as sanções, o que está acontecendo é isto. As pessoas agem na prevenção, vêm com suspeito, e uma simples suspeição não pode travar o funcionamento de um governo que ainda tem mais 2 anos de mandato, no pressuposto de que estaria ajudando o candidato X ou o candidato Y. Um dos motivos da queixa do PICV é a realização hoje, na Ilha do Fogo, de uma atividade que tem o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Proempresa como protagonistas, atividade que, na ótica do PICV, viola a lei eleitoral. A queixa do PICV deu entrada ontem na Comissão Nacional de Eleições, que deu 48 horas ao Governo para exercer o contraditório. A Rádio de Cabo Verde sabe que o evento continua agendado para acontecer na tarde de hoje, ou seja, ainda não há nenhuma comunicação do seu cancelamento. Já temos 13 horas mais 17 minutos. Um grupo de professores contratados no ano passado paralisaram as aulas da Ilha da Boa Vista, alegando salários em atraso e demora no processo de nomeação definitiva. O Ministro da Educação reconhece atraso no processo de nomeação e pagamento de salários dos professores contratados. Abadel Cruz pede uma solução definitiva entre os Ministérios das Finanças e da Administração Pública para a estabilização do funcionamento das escolas. José António dos Reis falou com o governante. São cerca de 20 professores que estão nesta condição na Ilha da Boa Vista, que no dia 9 deste mês resolveram paralisar as aulas, exigindo a nomeação definitiva e o pagamento dos salários em atraso. Amadeu Cruz, ministro da Educação, reconhece alguma morosidade no processamento e tramitação administrativa dos processos. O pagamento dos funcionários públicos, de uma forma geral, só pode ocorrer após publicação dos contratos no boletim oficial. Isso depende do visto do Tribunal de Contas e, portanto, há este atraso que afeta os funcionários de uma forma geral e particularmente os professores, mas nós, o Ministério da Educação, temos como principal responsabilidade a manutenção da estabilidade do funcionamento das escolas e, portanto, nós temos que colocar professores nas escolas e, portanto, nós temos que criar as condições para pagamento atempado dos professores. Ultrapassando aquilo que são as decorrências da lei, temos que perspectivar algum ajuste para podermos ter a estabilização do funcionamento das escolas com a especificidade da gestão das escolas. No entanto, o Ministro da Educação diz que está a fazer de tudo junto dos Ministérios das Finanças e do Ministério da Administração Pública no sentido de resolver definitivamente este problema. Nós tivemos a oportunidade de receber uma exposição desses professores e tive a oportunidade de responder através da nossa delegação na Boa Vista. Assim como temos respondido a todos os demais professores, porque não é uma questão que afeta exclusivamente os professores na Boa Vista. Temos mais professores e mais alguns funcionários na mesma situação. E, portanto, o que é que nós perspectivamos é a resolução o mais rapidamente possível, em articulação com o Ministro das Finanças, para podermos sanar esta situação de contingência, mas com o Ministério da Administração Pública encontrar uma solução para estabilizar e responder à especificidade de recrutamento de professores para o funcionamento das escolas. A solução tem que ser da estabilidade e não da contingência. Temos que encontrar uma solução para a regularização dos processos de recrutamento e pagamento dos professores.
E anteontem, na Ilha da Boa Vista, os pais encarregados de educação mostraram-se preocupados com a paralisação das aulas e pediram uma solução por parte do Ministério da Educação para que os seus educandos não fiquem prejudicados com a situação. O Ministro da Educação que fez estas considerações a partir da Ilha do Fogo. Portanto, aqui uma retificação. O José António dos Reis não esteve em conversa com o Ministro da Educação. O José António dos Reis assinou sim este trabalho, mas quem ouviu o Ministro da Educação foi a companheira Anabela Varela a partir de São Felipe. E um estudante foi agredido com uma pedra no Liceu Olavo Muniz e foi transferido para o Hospital de São Vicente. Por indicação do Ministério Público da Ilha do Sal, o corpo de uma mulher vai ser sujeito a uma autópsia para saber se a causa da morte tem a ver com uma recente agressão com uma pedra. O Moisés Évora desenvolve os dois assuntos. Há bem poucos dias, uma briga no Liceu Olavo Muniz culminou com um estudante a ser agredido com uma pedra na cabeça. A situação evoluiu nos últimos dias e tanto a Polícia Nacional como a direção do Hospital Ramiro Alves Figueira garantem que a criança agredida foi transferida nas últimas horas para o Hospital de São Vicente devido a uma fratura no crânio. O suposto agressor, que tem 15 anos, foi identificado pela polícia este ano. Ele não estuda no liceu. As autoridades têm também em mãos um caso envolvendo uma mulher de 38 anos, de nome Ana Lígia, conhecida por Nelly. Dados confirmados pela Polícia Nacional dão conta que há cerca de 40 ou 45 dias ela terá sido agredida à pedrada na zona torácica. Os técnicos de saúde, contactados pela Rádio de Cabo Verde, adiantam que durante a avaliação não se notou algo de anormal. Há, no entanto, uma indicação do Ministério Público que o corpo deverá ser sujeito a uma autópsia para que se tire qualquer dúvida sobre o caso. O presumível agressor já foi identificado pelas autoridades. E a Ministra da Justiça, Joana Rosa, garante que o país está a apostar cada vez mais na informatização e modernização dos serviços para melhorar e melhor servir os cidadãos. Joana Rosa falava à margem de um casamento civil realizado pela Direção-Geral dos Registros, Notariado e Identificação durante a Feira da Justiça que decorre no Largo do Memorial Amílcar Cabral aqui na Praia. Uma cerimónia que marca não só a união dos noivos, mas também o compromisso da instituição com a comunidade e a modernização dos seus serviços. A Dina Almeida testemunhou e tem os pormenores. A tradição e a modernidade se encontraram para criar um futuro através de um casamento realizado ao ar livre no coração da cidade da Praia, no icônico Largo do Memorial Amílcar Cabral, um ponto alto das jornadas da justiça e que igualmente simboliza o avanço nos serviços prestados pela Direção-Geral dos Registros, Notariados e Identificação, que quer tornar eventos como estes mais ágeis, transparentes e, sobretudo, envolventes, afiança a Ministra da Justiça, Joana Rosa, que se fez presente na cerimónia. Dar também visibilidade a esses serviços. Como sabem, nós lidamos com serviços importantíssimos para a vida das pessoas. Os atos de registros, de nascimento à morte. Hoje vamos presenciar aqui nesta feira um casamento, que é um ato também que acaba por ser de responsabilidade dos registros notariados, que para podermos, como eu disse sempre, nós precisamos mostrar o que fazemos e fazer com que a sociedade também entenda esses serviços e colabore, porque há sempre necessidade de uma colaboração. Às vezes as pessoas queixam-se de atrasos, de filas, às vezes horas na fila para o reconhecimento de uma assinatura. Uma aposta contínua na informatização e modernização dos serviços prestados aos cidadãos, destaca a titular da pasta da Justiça. Estamos a mostrar a parte também da modernização, o que é que se está a fazer para que esses serviços possam modernizar-se. Desde logo aquilo que é toda a informatização dos registros de notariado,
dos vários sistemas de registro predial, comercial, automóvel, pessoas coletivas, registro civil. Estamos a apostar na modernização do notariado para que as escrituras públicas possam ser feitas em menos tempo possível e possam também ser feitas online. Estamos a apostar para que, por exemplo, os divórcios também possam ocorrer online e, portanto, é a modernização ao serviço das pessoas e das empresas. A cerimónia enquadra-se no âmbito da primeira Jornadas da Justiça, que visa aproximar a justiça dos cidadãos, trazendo todos os serviços prestados pelo Ministério da Justiça. Felicidades aos noivos. A campanha de reforço nutricional Vitaminas de Nosterra foi lançada esta quarta-feira. Trata-se de uma iniciativa realizada no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Alimentação e promovida pela Rede de Segurança Alimentar e Nutricional de Porto Novo. A campanha tem como público-alvo cerca de 500 pessoas, envolvendo crianças do pré-escolar e também idosos dos centros de dia. Augusto Oliveira tem uns pormenores. O lar de idosos em Berlim foi escolhido para a apresentação da campanha Vitamina de Nosterra, que é implementada pela primeira vez em Porto Novo e em Santo Antão. Adriano Palma, do SERAI, Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional, explica os contornos da realização desta iniciativa. No mês de agosto passado, de 2024, realizamos um encontro em Paúl com todas as redes, também de Paúl e de Ribeira Grande, e a rede de Porto Novo identificou como necessidade intervir exatamente na promoção de consumos de produtos da época. Aproveitar daqueles produtos que surgem durante umas épocas em abundância que não são aproveitados da forma que deveriam ser aproveitados. Então a laranja surgiu como a rainha, porque já entramos na época da laranja, saímos da época dos produtos do verão, do tomate, inclusive também da maçã. No ano passado realizamos uma atividade semelhante com a maçã do Planalto Leste. De acordo com aquele responsável, a campanha está dirigida a cerca de 500 pessoas, envolvendo crianças dos jardins de infância e idosos dos centros de dia de Porto Novo. Cerca de 70% são pessoas crianças de jardins de infância, tanto os jardins de infância geridos pela Câmara Municipal e os jardins geridos pelos parceiros, as organizações OMC, Irmãos Capuchinhos, Cáritas. O restante 30% são utentes dos centros de atendimento de pessoas com necessidades especiais e de terceira idade. A AMULAR, Associação das Mulheres de Lagoa de Ribeira das Patas, é um dos parceiros da campanha e atua no fornecimento de laranjas. A iniciativa surgiu a partir da SERAI, onde é que escovedar-nos para nós não poder ficar de fornecer e coordenar tudo aquela parte da recolha da laranja. Estou tendo em conta que a Lagoa Catane é uma zona que está a produzir bastante laranja e onde dela desveja a devida colocação no mercado, então nós escovedar-nos e as mulheres acabam a aceitar esse desafio. A campanha está inserida no projeto Aliança para o Direito Humano, a alimentação adequada e iniciativas de empoderamento de jovens e mulheres rurais e conta com financiamento da União Europeia e implementado pela Associação dos Amigos da Natureza e pelo SERAI, com a parceria da Câmara Municipal de Porto Novo. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 28 minutos, sexta-feira, 18 de outubro, que é Dia Nacional da Cultura, e nesta efeméride da Rádio de Cabo Verde, na Ilha do Sal, ouviu o instrumentista, cantor e compositor Clóvis Davero e também o artesão Jorge Brito Livramento. Clóvis Davero defende que deve haver uma uniformidade de critérios para atribuição de cachês aos artistas na cidade de Santa Maria. O Moisés Évora apresenta-nos os argumentos. Clóvis Davero, que recentemente tinha assumido a liderança da Associação de Músicos do Sal, por motivos de força maior, teve que suspender tal responsabilidade, passando-a novamente para Toicas Évora. Clóvis tem, no entanto, o seu projeto que pretende retomar em 2025. Nunca tive condições de tomar. Agora, talvez ali na 2025, agora que as coisas calmam, me torna-me como tinha uns projetos em mente, já me tinha pensado em fazer uns dois coisas, mas infelizmente nunca tive maneira.
Em tempo de época alta do turismo, Clóvis adianta que o Sal conta com um bom mercado musical. Sim, assim na Santa Maria tem um grande mercado de música. Todos músicos está. Toda gente tem seu trabalho. Tem trabalho para toda gente. No hotéis, restaurantes, ali a época alta também. Também tem muito mais ainda. Sempre te apareceu um cara novo, um voz novo. Coisas na Santa Maria, por acaso, a nível musical, tá bom. Talvez alguns arestas para ser ali mote, questões de cachês, porque tem uns casas que praticam uns preços complicados. Isto destoa um bocadinho, por assim dizer. O mercado é... Jorge Brito Livramento, que é artesão, homenageia no dia de hoje os antigos artistas. Ele fala também do seu trabalho. É conhecido em todos os hotéis, praticamente em todo o hotel de Sal. Descorpi na madeiras, muito descorpi na casca de coco, mesmo coco inteiro, gelatinas, por exemplo, tartarugas, quadros, é tudo um pouco porque a reciclagem é tudo aquilo que você pode transformar, em vez de levar para lixo, você torna a trazê-lo para frente, que é para dar valor outra vez, dar vida. A minha cultura é tudo minha vida, porque me nasci. Muita gente está a fazer balai, cordas, vassoura, chapéu. Então, que me está a falar mais nada, porque já sabia de uma Boa Vista, tem teu habilidosos. Jorge Brito Livramento é oriundo da Ilha da Boa Vista. 31 minutos. De Portugal chega-nos a informação de que o governo português avançou hoje com um projeto de acordo para a valorização dos funcionários públicos, propondo uma atualização salarial em 2025 e 2026 de pelo menos 55,26 €, pouco mais de 6 mil escudos ou um mínimo de 2,1%. No que toca à atualização geral dos salários em Portugal, o governo propõe avançar com um aumento de pelo menos 55 € mais 26 centavos, conforme já dissemos, pouco mais de 6 mil escudos, para ordenados de até 1.754 €, pouco mais de 193 contos, ou um mínimo de 2,1% para ordenados superiores a 1.794 € em 2025 e 2026, isto é, ligeiramente abaixo da previsão da inflação para o próximo ano, que é de 2,3%. Já para o ano 2027 e também para o ano 2028, o governo português propõe um aumento de pelo menos 6.383 escudos, equivalente em euro naturalmente, para ordenados de até 1.754 € ou um mínimo de 2,2% para ordenados superiores. No que toca ao salário mínimo do Estado, o governo português mantém a proposta de aumento para 875 €, pouco mais de 96 contos, em 2025 e propõe agora o que se aumente para 925 €, quase 102 contos, em 2026 e que atinja os 1.025 €, cerca de 113 mil escudos ou 113 contos em 2028. Israel voltou a criticar o secretário-geral da ONU, António Guterres, na sequência da morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas e considerado um dos cérebros dos ataques de 7 de outubro do ano passado. Isto depois de Joe Biden e outros líderes internacionais terem se mostrado otimistas com a notícia, que vem como uma possibilidade de cessar-fogo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel escreveu na rede social X que Guterres não mostrou satisfação pela eliminação do arquiterrorista Yahya Sinwar e segue uma agenda extremamente anti-Israel e anti-judaica. O mesmo disse ainda que Israel vai continuar a considerar António Guterres uma persona não grata. Na mesma linha, o embaixador de Israel nas Nações Unidas escreveu que António Guterres é a figura pública mais irrelevante e desapegada do planeta, respondendo a uma publicação do secretário-geral da ONU em que este voltava a alertar para a situação humanitária em Gaza. A publicação de António Guterres foi feita pouco tempo depois de as autoridades israelitas terem confirmado Yahya Sinwar como morto. O líder do Hamas foi morto em Gaza pelo exército israelita, em Rafah, sendo depois necessário uma análise de DNA para identificar o corpo. Horas depois de Sinwar ter sido morto, o presidente norte-americano Joe Biden e outros dirigentes felicitaram o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Os responsáveis norte-americanos mostraram-se otimistas quanto à possibilidade da morte de Sinwar poder assinalar um ponto de viragem no Médio Oriente e dar um novo ímpeto às conversações de cessar-fogo que estão estagnadas. Tal como Joe Biden, outras personalidades que viram na morte de Sinwar a possibilidade de pressionar um cessar-fogo também já se manifestaram. O presidente francês, por exemplo, Emmanuel Macron, escreveu na rede social X que o Sinwar foi o principal responsável pelos ataques terroristas e atos bárbaros de 7 de outubro do ano passado e que
que a França exige a libertação de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas. Apesar do otimismo internacional de que os combates no Médio Oriente poderiam cessar, Netanyahu disse que, embora a bordo de Sidoar tenha marcado uma nova fase da guerra, a guerra de Israel em Gaza e no Líbano ainda não terminou. Já temos 13 horas mais 34 minutos e meio. Vejamos agora, nesta reta final deste jornal, como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Temos neste momento um aparelho que está prestes a aterrar da Ilha do Sal. Vou aqui certificar e atualizar o aplicativo. Não, pelo contrário, um avião da Transavia que parte de Espargos e vai para Orly, em Paris, França, mas ainda não temos a indicação de quando deve chegar, uma vez que o aparelho deve estar neste momento no taxiway. Já partiu dos Espargos e vai em direção a Luxemburgo um aparelho da Luxair, aterragem prevista no Luxemburgo às 9 horas e 20 minutos. Da Ilha do Sal também partiu uma outra aeronave, desta feita da TAP, partiu às 12 horas e 54 minutos e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 29 minutos. De São Vicente também já partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa, com aterragem prevista às 6 horas e 18 minutos, aparelho esse que saiu com apenas 2 minutinhos de atraso do aeroporto de Évora, em São Vicente. Pela via marítima, neste momento, temos um fraco movimento. Os ferros estão todos atracados. Não há nenhuma informação relevante para partilhar comigo, ouvinte, em relação ao movimento marítimo neste momento. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta sexta-feira, 18 de outubro, o sol despontou às 6 horas 26 minutos e 9 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 11 minutos e 58 segundos. A lua cheia começou o dia visível no céu, pelo que primeiro pode-se ver o ocaso lunar que aconteceu às 7 horas e 19 minutos pelo oeste, mas a lua volta a sair pelo leste quando forem 19 horas e 8 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas e 25 minutos e a seguinte também foi às 12 horas e 48 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 6 e 39 e a seguinte vai ser às 19 horas e 3 minutos. Os dados apontam que hoje poderá ser um excelente dia para pescar, com 3 bons momentos, sendo os melhores momentos do que resta do dia, das 12 horas e 43 minutos até às 14 horas e 38 minutos, também das 18 horas e 38 minutos até às 19 horas e 38 minutos. Para amanhã, sábado, a primeira baixa-mar vai acontecer a 1 hora e 8 minutos e a seguinte será às 13 horas e 26 minutos. E a primeira pré-mar acontece às 7 e 21 e a seguinte será às 19 horas e 44 minutos. Em relação à pesca, amanhã, sábado, poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 0 horas e 46 minutos até às 2 e 46, ou então mira das 13 horas e 12 minutos até às 15 horas e 12 minutos. E já temos 13 horas e 37 minutos. Vamos recordar os títulos que fizeram esta edição. Dissemos que as farmácias da praia estão com nova ruptura de repelentes, 48 horas após serem fornecidas pela Emprofac. Foi o que constatou esta manhã a Rádio de Cabo Verde. É provável que o cenário seja outro à tarde, ou seja, poderá haver repelentes, uma vez que a Emprofac prometeu, segundo informações, promete então a reforçar o estoque e repor aquilo que já não existe. A ICV apresenta queixa contrato do Governo e da Proempresa em São Filipe. A Comissão Nacional de Eleições deliberou e os partidos políticos, alguns já reagiram. O Ministro da Educação assegura que está em articulação com os ministros das Finanças e da Administração Pública para a resolução do problema dos professores que suspenderam as aulas na Boa Vista. O governo português avança com um acordo para a valorização dos funcionários públicos, propondo um aumento de pouco mais do equivalente a 6 mil escudos, ou então um mínimo de 2,1% do salário. Israel volta a criticar o secretário-geral da ONU por não ter demonstrado satisfação pela morte do líder do Hamas. O primeiro-ministro de Israel assegura que a guerra ainda não acabou. Anatólio Lima, na edição e apresentação deste Jornal da Tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.